E aconteceu que depois de alguns dias, a Glória ficou impressionada com as histórias que o Marco contou sobre o que foi que ele fez lá nos outros mundos que ele ajudou. E de repente ele ouviu uma batida na porta. Quando ele foi abrir, viu o Fumaça pulando nele e o lambendo. E ele tirou o Fumaça e o Fumaça disse que sentiu saudade dele e até da comida da Glória. E viu lá o resto dos super soldados que eram do planeta Cinturão de Ouro e perguntou o que ele estava fazendo lá. E eles disseram que vieram fazer uma visita para o Marcos, que eles acertaram com o general para eles poderem passar um tempo na Terra, que eles gostaram bastante de ficar nela, que era bem tranquila. E ele acabou convidando todo mundo para entrar. E a Glória preparou uma coisa para todo mundo comer. E viram lá o Fernando, que o Marcos ainda não tinha conhecido direito. E o Marcos teve curiosidade sobre a história dele e pediu para ele contar sobre como foi que ele acabou conhecendo o general e fez parte dos super soldados, se ele quisesse. E ele tá meio choramingando, mas ele disse que iria contar. Daí o Douglas chegou perto do Marcos e disse que, por mais que ele tenha um corpo invulnerável, ele tem uma parte sensível, que ele é muito emotivo e sentimental. E o Fernando contou que desde que ele era pequeno ele sempre foi uma pessoa meio sensível, nunca gostou de brigas nem de confusão, sempre gostou que as pessoas ficassem em paz umas com as outras, mas percebeu que teve algumas vezes que algumas pessoas sempre implicavam com ele por ele ser muito quieto, e aconteceu que uma vez alguém acabou soqueando ele, e ele disse que não sentiu nada, então começaram a bater nele ainda mais, só que ele estranhou que não sentia nada, e as pessoas começaram a bater com ele, ele ficando até no chão, só que ele dizia que não estava sentindo nada, que aquilo não fazia nenhuma marca nele, e o pessoal já querendo testar isso começou a bater nele com mais força, até que no final cansaram e viram que não deu em nada, e percebeu que ele estava bem. Daí ele achou isso muito estranho, porque nunca viu alguém apanhar tanto e sair ileso. Daí ele estranhou isso, daí o pessoal tá perguntando o que que era isso, ele por acaso é indestrutível. E daí eu saí de lá correndo, pensando nisso, e quando cheguei na minha casa, pensei sobre o porquê que conseguia aguentar tanto assim, sem sofrer nada, mas eu fiquei meio impactado pelo fato de ver que as pessoas podem ser cruéis, desse jeito, a ponto de querer a todo custo machucar alguém. E no dia seguinte que eu percebi isso, eu vi um bocado de gente na porta da minha casa, disseram que gravaram um vídeo a respeito sobre o que fizeram comigo, sobre terem me espancado. Só que aí acharam impressionante o fato de eu ter resistido a tudinho e ficar muito bem, e dizer que não estava sentindo nada, e quiseram fazer teste, porque muita gente estava curiosa. Daí eles começaram a querer testar em mim, eu estava meio relutante sobre aceitar qualquer coisa. Só que aí tinha muita gente que queria só testar, ver se uma coisinha fraca eu poderia sentir, só que eu estava meio relutante em aceitar, só que para ver se eles me deixavam em paz, comecei a aceitar. E muita gente tentou vários tipos de golpe em mim, bateram-me com tantas coisas, até mesmo testaram armas em mim, sem a minha permissão, no momento, e viram que não deu em nada. O pessoal começou a dizer que eu tinha o poder da indestrutibilidade, só podia ser, que eu não sentia nada e muito menos ficava com marca de impacto nenhum. E com o tempo, meio que até o governo acabou descobrindo isso, porque o vídeo que fizeram sobre isso, e mais desse dia seguinte, acabou viralizando, e eles acabaram me levando para testes em laboratórios, e perceberam que não conseguiu coletar amostra de sangue, só de saliva mesmo, e descobriram que realmente as minhas células elas conseguiam resistir a qualquer tipo de impacto, era como se elas tivessem uma resistência acima de qualquer tipo de coisa, até os metais mais poderosos tinham suas limitações, mas o meu corpo parecia que não sofria nenhum tipo de dano, e quiseram começar a testar isso, outro nível, e descobrir o segredo por trás da minha invulnerabilidade, só que eles não conseguiu tanto, até que teve um dia que eu estava no alto de um prédio, e de repente apareceu um homem lá, dizendo que ele viu sobre a capacidade minha de ser invulnerável a qualquer tipo de ataque, e perguntou se ele gostaria de usar isso a favor dos outros. E eu perguntei o que ele está querendo dizer com isso. E ele disse que ele poderia aprimorar meus poderes para fazer com que eu pudesse não só se invulnerar, mas tornar as outras pessoas invulneráveis ao toque meu. Daí eu perguntei quem era ele e por que foi que ele me propôs isso. E daí ele contou que ele era o Adalberto, um sujeito que tem um poder de aprimorar qualquer tipo de poder, e que era parecido com ele, só que o poder dele era só aprimorar as coisas, e que havia uns homens que ficavam viajando de mundo em mundo, destruindo os planetas que eles encontravam alguma coisa interessante, destruiu para não deixar rastro, e eles estavam vindo para o meu planeta. Deu dizer que eu estava meio
desacreditado disso, só que ele disse que se ele pudesse aprimorar meus poderes para fazer com que o planeta ficasse invulnerável, ele poderia fazer com que eu conseguisse evitar a destruição do meu planeta. Ele disse que não estava muito confiante nisso, daí acabei correndo para dentro do prédio, fiquei meio assustado com aquele homem que ele disse. E no momento eu acabei ouvindo falar de uma garota que queria se jogar de um local, e numa hora eu fui tentar convencer ela, dizendo para ela não fazer isso, só que ela acabou se jogando, eu acabei pulando atrás e consegui agarrar nela. E no momento consegui ficar bem embaixo dela, quando caí no chão, eu não sofri nada, mas ela ficou um pouco ferida, mas ela sobreviveu. No momento percebi que realmente eu poderia ter feito mais se eu pudesse fazer ela ficar igual a mim, e pensei na proposta daquele homem. Só que na hora, eu acabei vendo uma nave muito grande na atmosfera do planeta, e percebi que foi atirada uma coisa que parecia ser um raio muito brilhante, e acabou atingindo o planeta, que acabou explodindo tudo. Eu escutei um grande estrondo e vi um grande clarão, e de repente quando tudo se apagou eu vi que tudo estava em pedaços, o planeta já não existia mais, e eu me vi sozinho, sem nada, ninguém, flutuando no espaço com o peito doendo devido à falta de oxigênio, e eu estava prestes a morrer, vendo tudinho o destroço do planeta, do que restou, e no momento que eu estava prestes a fechar os olhos, eu percebi que alguma coisa acabou me sugando, e quando percebi eu estava em um outro mundo, e acabei vendo que havia as pessoas lá que me encontraram. Eu estava sem roupa e parecia muito assustado, porque eu fiquei depois de ver o que aconteceu com o planeta, e as pessoas acabaram me cobrindo e me levaram para um local onde perguntaram sobre mim, sobre o que foi que aconteceu comigo. Eu parecia estar muito assustado mesmo, e daí eu não consegui dizer nada. Eu passei vários dias naquele mundo sem dizer nada, porque eu estava muito traumatizado com o que eu acabei de ver, com o meu mundo inteiro ser destruído e só eu ter ficado. E vários dias eu fiquei triste e pensativo em tudo aquilo que aconteceu, me lembrando aquele homem do que ele disse, até que um dia acabei encontrando com um homem que dizia ser de um povo chamado Observadores, e disse que graças a um rastreador que foi colocado em mim no momento em que eu acabei encontrando com um homem que dizia aprimorar meus poderes, ele acabou me encontrando, e disse que sentia muito pelo mundo meu que foi destruído, e disse que ele fazia parte de um exército que estava cuidando para acabar com aqueles homens que destruíram o meu mundo, não só o meu, mas vários mundos. E ele disse que eu poderia ser bastante útil graças ao meu poder de vulnerabilidade. E eu disse que eu aceitava, então eu fui com ele por um portal e cheguei num planeta que era chamado Cinturão de Ouro, e encontrei aquele homem que havia falado comigo bem antes do planeta ser destruído, e ele aprimorou meus poderes e eu podia compartilhar minha capacidade de ficar invulnerável com outras pessoas ao toque. E depois disso eu comecei a treinar com um general para ser um lutador, depois de eu ter lidado com o meu psicológico, que estava muito abalado, e contaram que isso já aconteceu com muitos, que viram seus mundos serem destruídos e conseguiram escapar por muito pouco, e que todos estavam lutando para acabar com isso, para que ninguém mais sofresse com uma situação dessa. E depois disso eu me tornei Fernando Invulnerável, que ajudava pessoas protegendo elas de qualquer tipo de ataque, já que eu podia tornar qualquer coisa invulnerável, considerada até indestrutível, e nada, nenhum ataque podia fazer efeito. A partir de então me tornei esse herói que é considerado mais de proteção. E depois que ele acabou a história, a Glória perguntou para ele se ele sabia o que foi que acabou puxando ele no espaço, que salvou a vida dele. E ele disse que não sabia, mas aí a anomalia acabou aparecendo lá e disse que foi ele quem acabou o puxando para aquele planeta, para garantir que ele sobrevivesse. E daí ele começou a chorar e disse muito obrigado. Ele iria abraçar a anomalia, só que disseram que não era para ele fazer isso. E por mais que ele fosse invulnerável, a anomalia não era alguém que poderia ser tocado assim. E daí a anomalia disse que foi um prazer poder ajudar a vida dele, e acabou sumindo de lá. E ele ficou chorando e disse que era muito sortudo de poder ver que tinha alguém que se importava com ele, mesmo que não fosse bem um ser humano assim, mas ficou feliz de ver o que ele fez por ele.